Olha eu aqui de novo. Há uns tempos atrás, eu falando na igreja que eu queria ensinar sobre a soteriologia, a doutrina da graça, né? Da salvação. E eu quero apresentar para vocês, e aí vocês vão dizer depois o que achou, tudo, né? Ah, sobre o autor, sobre o livro, né? O livro é Salvos pela Graça, de Anthony Rocoema, mas como os amigos dele mesmo chamavam de Tony, vamos chamá-lo de Tony, né? Para ficar mais fácil esse sobrenome. Nem sei se eu tô falando conforme eu leio, né? Mas tenho certeza que a pronúncia é diferente. Esse livro é o 70º livro que ele escreveu e o último. Interessante que Tony, ele escreve 3 livros, assim, uma trilogia dele, e é bem interessante. Ele é um pastor reformado, né, da teologia reformada. O primeiro livro dele, ele escreveu, foi sobre escatologia, A Bíblia e o Futuro, em 1979. Depois, em 1986, ele escreveu Criados à Imagem de Deus. E aí ele completa os seus manuscritos desse estudo aos 75 anos. Foi o seu último aniversário e também foi seu último livro, Os Salvos pela Graça. Então, alguns meses depois que ele terminou esse livro, dia 17 de outubro de 88, ele morreu de um ataque cardíaco que ele sofreu há 2 dias atrás. Então, esse homem deixa assim uma história de estudos que chega ao fim a sua experiência com amor ao Redentor Jesus Cristo. E agora entra no novo estágio. Ele que era um professor do seminário de Calvino, muitos anos, e estudou em vários lugares, pastor de igreja, dedicou a vida dele a escritos. Ele escreve esse livro dedicando a memória de seus pais. O pai era um alfaiate, a sua mãe uma mulher firme, mas uma mulher muito amorosa. E interessante que ele diz que aos pais que foram os primeiros que apresentou a doutrina da salvação pela graça. Então esse autor é fantástico. Eu conheci esse livro há uns 10, 15 anos atrás. Gostei demais. Ele era holandês, mas, se não me engano, em 1923, ele muda para os Estados Unidos, onde ele se gradua em algumas faculdades, mestre em outras, em teologia. Então, é uma história de estudo, um legado grande demais. E ele... Vamos dizer assim, que quanto à morte dele, o estudo já estava na fase de produção, faltava apenas algumas tarefas editatoriais, alguns acréscimos de índice, tudo. Ele não chegou a ver o livro pronto. Mas imagina a alegria de gozar da presença do nosso Salvador, de esperar que rogamos por uma luta para articular o ensino bíblico desse homem, que diz respeito à salvação, que aprofundou o entendimento quanto a outras riquezas, o dom da graça. E muito interessante que ele nunca foi limitado, no saber que o poder de Deus não é ilimitado, então ele se aprofundou muito nisso. E é muito interessante saber que ele tratou dessas coisas. Olha só, criados à imagem de Deus. Ele trata da antropologia cristã, da doutrina cristã do homem. Antropologia. Antropos é homem no grego. É bem interessante a escatologia dele, a Bíblia e o futuro. A doutrina das últimas coisas, a gente fala de escatologia. Então é um livro assim que diz respeito agora aos que os teólogos chamam de soteriologia, a doutrina cristã da salvação.
Então, para a gente tirar algumas questões, nessa hora principalmente, a partir da Bíblia, tanto a posição de Anthony, de Tony, quanto a nossa, é de um cristianismo evangélico, interpretado por uma perspectiva reformada. Se você não tem a perspectiva reformada, mas entenda, tenta entender. O entendimento reformado das Escrituras começa com o reconhecimento da soberania de Deus em todas as coisas, incluindo a nossa salvação. Então, é interessante, um dos ensinamentos centrais da Bíblia, repetidamente, ecoado em cada livro, como um tema de uma sinfonia, é o de que somos salvos inteiramente pela graça de Deus, por meio da poderosa obra do Espírito Santo de Deus. Então é sobre essa base todo suficiente de nosso Salvador Jesus Cristo e ao mesmo tempo entendendo que a Escritura ensina que Deus nos salva não como marionetes, mas como pessoas que devemos então ser ativos em nossa salvação, participantes. A Bíblia, de maneira misteriosamente, ela aprofunda e combina a soberania de Deus com a responsabilidade humana no processo da salvação. Mas somente podemos amá-lo, porque Ele, Deus, nos amou primeiro. E Ele, portanto, seja todo louvor e toda glória. Então, era bom a gente entender que esse livro vai nos ajudar muito a aprofundar, baseado na Bíblia. A Bíblia que é a nossa fonte, tá? Baseado na Bíblia, o que nós precisamos entender dessa doutrina da salvação, dessa obra salvífica de Deus para nós. Então, salvos pela graça. Esse é o tema do nosso estudo que vamos ter nas nossas quartas-feiras à noite. Ok? Se você, como diz o pessoal do YouTube, se você gostou e quer estudar, manda um ok no nosso grupo, manda um joinha. Se você mandar um joinha, nós vamos continuar. Se você falar que não, a gente vai ter outro jeito de ensinar, ok? Abraços.